Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Pra Cima Podcast, eu sou o Dedé e estamos aqui com mais um episódio. Antes de dar início aí, apresentar o nosso convidado, eu queria convidar você que está nos assistindo, venham conhecer os cursos da Escola Técnica Adélia. Em algum lugar aí da tela vai estar aparecendo um QR Code. Para você que está assistindo na televisão ou no computador, pega seu celular, escaneia o QR Code e verifique aí as mais de 10 opções de cursos técnicos presenciais. A Escola Técnica também tem diversos cursos em EAD e conheça também a nossa plataforma, o nosso Netflix dos estudos, o EADélia, que são mais de 50 cursos para você que realmente quer se profissionalizar e ingressar rapidamente no mercado de trabalho. Quer saber mais? Veja aqui o QR Code e também vai ter um link aí na descrição do nosso vídeo. Tá bom? Bom, vamos começar aqui. Eu estou com um convidado que eu costumo brincar, é prata da casa, né? Muito prazer, João Vitor. Opa. Seja bem-vindo aqui ao podcast Pra Cima. Dedé? Tudo bem? Tranquilo. Então, tem uma história aí com o Colégio Adélia. Tem uma história, né? Desde 2018. Desde 2018. E para quem não sabe, né? Pra gente começar o nosso bate-papo, João, você quando você entrou no ensino médio, você já tinha a intenção de estar fazendo um curso técnico? Como é que o técnico de informática, né, chegou aí na sua vida? A princípio eu não tinha intenção nenhuma, né? O aluno de escola pública, ele não tem essa orientação. Você veio da rede pública. Isso, eu vim do Domingos de Souza, aqui do Guarujá. Eu não tenho orientação nenhuma de procurar curso técnico, nem nada do tipo. Foi o Adélia, em conjunto ali com o governo, através do Pronatec. Ah, você participou do programa do Pronatec. Isso, que forneceu a oportunidade de dar bolsas gratuitas do informática, que já era uma área que eu gostava muito. E aí, cara, encaixou como uma luva o técnico em informática pra mim. Mas, bom, Domingos de Souza, diga-se de passagem, é uma das melhores escolas aí da Sim. rede pública aqui no Guarujá. Uma escola parceira do Adélia. Mas assim, a sua informática era o quê? Rede social? Não, era nada. Nada. O básico do básico. Eu sempre tive computador em casa, mas eu nunca me especializei em mexer. Eu usava pra jogar, pra me divertir. Com quantos enfim. anos você teve o primeiro computador? Contato mesmo com o computador? Desde novo. Desde bebê eu já jogava videogame. Meu pai, ele trabalha na área de telecomunicações. Então eu sempre tive uma máquina em casa, computador, desde notebook. Então não era uma surpresa pra mim. Uma surpresa foi aprender os conteúdos e a utilizar o computador, porque realmente é importante, né? Que é para trabalhar. Né, João, a gente vê assim, muitos jovens, né, querendo ir para a área de informática, Sim. mas a coisa não é tão fácil, né? Não. Não é tão fácil, né? Então, eu já dei aula no curso técnico de informática há muitos anos lá atrás. Eram algumas linguagens de programação, Sim. hoje já são outras. Né? Mas eu digo que não é muito fácil. Por quê? Porque a informática ela não é apenas, né, o usuário final, não é verdade? Sim. E o intuito lá do nosso técnico em informática aqui no Adélia realmente trabalhar com a programação. Como é que foi? Você chegou lá, você já tinha noção do que era programação? Ou você achou que você ia lá ficar mexendo no sistema operacional e tava bom? Legal. É uma boa pergunta. Inclusive, uma dica pro pessoal. Existe uma diferença muito grande de um curso técnico para uma faculdade. O conteúdo inicial dos dois é o mesmo, é a parte de programação básica, mas o curso técnico ele tem um foco muito maior na prática. Então, quando eu entrei aqui no curso técnico em informática, os professores que tinham, o João, a professora Paula, que ainda está com a gente, deram muita prática para a gente. Então, a gente foi aprendendo com base na prática. Na faculdade, tem o mesmo conteúdo, então, para mim, foi de boa. Agora, para as pessoas que não fizeram nenhum curso técnico, muitos reprovaram até nas primeiras disciplinas, porque é um pouco mais difícil mesmo você ter um contato só com a teoria. Porque o foco da faculdade ensina é muito bem a prática, é ensinar como funcionam as coisas. Totalmente diferente do curso técnico, que é totalmente prático. Então, quem chega cru, né, tem uma certa dificuldade. Sim. E você percebeu que para você foi mais fácil, nossa, né, o compreendimento, né, de como é que funcionam as coisas por causa do técnico, não é verdade? Sim, os primeiros semestres eu assim, quase não prestava atenção na aula de tão tranquilo que era um conteúdo que eu já estava praticando até no mercado de trabalho. Até pro pessoal, deixa eu contar um pouco da minha história. Eu iniciei aqui em 2018, no curso técnico em informática, e logo na sequência eu me tornei estagiário. Teve uma seleção dos melhores alunos da turma de 2018, eu entrei junto do Henrique, junto de outras pessoas,
Continuei na casa na área de manutenção, lá no laboratório. Depois, ali em 2020, eu virei funcionário devido à pandemia, a gente precisava de mais sistemas, recursos. E aí eu tô na Adélia de 2020 até hoje, ali na parte de desenvolvimento. Então, tanto desenvolvendo os nossos sistemas dos cursos em AD, quanto os sistemas que a escola precisa utilizar. Você citou uma coisa que eu já ia entrar, mas vamos aproveitar que você já colocou a manutenção, né? Porque a gente está falando aqui de programação, né? Mas o aluno precisa também entender o hardware, né? Que é a parte Sim. física do computador. Né? Como é que foi esse contato? Porque aí realmente é um outro mundo, né? Sim. Você abrir o computador e enxergar o que tem ali dentro, começar a entender a funcionalidade de cada peça, é importante também, até depois para você poder entender a programação, não é verdade? Exatamente. E, inclusive, na verdade, o que me ajudou muito foi a parte de manutenção. Porque o estágio, ele é uma bolsa auxílio, né? Você recebe ali pouco. Com a manutenção, eu tive muito contato com os professores daqui. Os professores têm computadores, computador dá problema, e aí uma coisa leva a outra. Então, além do salário aqui que eu recebia no Adélia, com o contato com os professores, manutenção, vai R$ 60, 120. Cada final de semana eu trabalhando nisso, me ajudou também na minha vida financeira. Então, assim, manutenção, na minha opinião, é o melhor start para qualquer pessoa do informática. Porque tem aquele estigma, tem muita gente que acha que eu vou fazer técnico e vou mexer só com manutenção. E não é bem assim, né? A informática, ela te dá um leque, né, muito grande de áreas que você pode atuar dentro da tecnologia. Mas olha, confessar, eu cheguei a fazer o início de sistemas de informação, mas a minha coisa, o que eu gostava mesmo, o meu amor na informática era o hardware, né? Não era o software. Então, quando eu comecei a entrar naquela questão de lógica de programação, aquela loucura toda, eu falei, não, isso não é para mim, fui para outra área, nada a ver. Mas eu queria que você citasse a importância, né, de você entender tanto do hardware, ter a noção de como é que funciona o hardware, porque, afinal de contas, a programação é você botar o hardware para trabalhar, não é verdade? Exatamente. Até um ponto muito importante para quem quer se tornar um desenvolvedor, se você não entender como o seu computador funciona, você não entende o que o seu programa está fazendo. Porque um programa ele é um conjunto de instruções. Essas instruções são lidas pelo processador do computador. Quando você entende mais a fundo como funciona uma arquitetura do sistema operacional, você consegue fazer software para ele. E é assim, as possibilidades são infinitas. Quando você entende tanto de software quanto de hardware, você não tem limite na área da informática. Você pode trabalhar em sistema na nuvem, enfim, servidores, parte de redes. Existe muita coisa, não tem nem como falar todas as opções. Agora vamos tentar simplificar para quem de repente está nos ouvindo e nos assistindo e não está entendendo. O hardware nada mais é do que as peças que estão ali, a parte física do computador. Né? Quando você fala em sistema operacional, é o sistema que controla todo aquele hardware, não é verdade? Agora, a gente tem alguns sistemas operacionais, hoje até um leque muito grande, né? Coisa que num passado não muito remoto era mais o famoso aí da Microsoft, que é o Windows, né? E tínhamos o Linux também, mas nós tínhamos versões de Linux aí muito difíceis, né, para o usuário final. Hoje as versões elas estão bem parecidas, né, com o Windows. Temos também o sistema do operacional da Apple, o Mac né, OS. o macOS, e também temos o sistema operacional da Google, né, que é o Android. Né? Eu queria que você explicasse aí rapidamente para o pessoal poder entender. Eu posso instalar qualquer sistema, em qualquer máquina, eu que escolho, como é que funciona? Legal. Pessoal, vamos lá. Vamos destrinchar um pouco desses sistemas operacionais. O mais famoso é o Windows. O Windows é aquele que você tem lá na sua casa, no seu notebook, no seu computador. É o mais famoso e o mais usado no mundo, O mais né? usado, se eu não me engano, é 85 a 86% dos computadores do mundo. Então é grande parte. A gente tem tanto o Windows e aí a gente vai para outro mundo, um mundo que é muito mais caro, que é o macOS. O macOS, ele só pode ser instalado em computadores da Apple. Então, se você não tiver um computador da Apple, vai ser muito difícil de você colocar um macOS. Quase que impossível, tá? Então, se você quer um macOS para desenvolvimento, às vezes você trabalha com edição de foto, de vídeo, vale a pena você ter um macOS porque ele é mais rápido. Agora, se você quer um computador para jogar, para trabalhar, mexer nos documentos, é o Windows.
Quando você for comprar um notebook, se atente, porque existe notebook que vem com Linux e notebook que vem com Windows. Dê preferência aos computadores que vêm com Windows, porque tem uma interface um pouco mais amigável do que os computadores com Linux. E assim, o que é o Linux, né? O Linux foi um sistema operacional que foi criado para suprir aquela necessidade de gratuidade, Sim, né? isso. Porque é um sistema, primeiro que é de código aberto, quando a gente fala código aberto, é um sistema que qualquer um pode ir ali e inserir códigos de comando, né? Ele é gratuito, existem algumas versões que são pagas, mas assim, na sua totalidade, os mais famosos são gratuitos, né? E aí, quando as pessoas elas começam a ouvir um pouco, Apple, macOS e tal, a gente vai para uma coisinha, né, que é isso aqui, o smartphone, né? E obviamente que o sistema mais usado no mundo aí hoje para smartphone é o Android, né? Sim. Isso. E assim, rapidamente, o Android ele é tão diferente do iOS, por quê? Porque acho que o Android pode ser instalado em qualquer celular, não é isso? Que não seja... Exatamente. Esse é o ponto. A Apple, ela tem um ecossistema. Você só pode usar o fone da Apple, o relógio da Apple, sei lá, tudo da Apple. Eu sou fã da Apple. Por isso que o sistema operacional deles é tão restritivo. Já o Android, todas as marcas fazem fones, fazem qualquer coisa do tipo para o Android. Então, inclusive, a gente tem até dois inimigos, a Samsung e o iPhone. Mas assim, pessoal, ambos funcionam, cada um com a sua proposta. Lógico, a gente tem o melhor do Android, o S24, e o melhor do iPhone, que é o iPhone 15. Mas assim, os celulares variam de acordo com o que você precisa. O sistema operacional da Apple é famoso pelas fotos muito bonitas, enfim. Mas se você busca isso no Android mais barato, você também tem modelos que servem para isso também. E diga-se de passagem, né, João? O Android ele tem muito mais aplicativos na sua loja, né? E gratuitos. Esse do que importante. a Apple. Mas assim, quando eu falei que eu sou fã da Apple, eu assim, gosto muito dos celulares da Apple, gosto muito do sistema operacional, mas realmente, quando você vai pegar o MacBook ou o próprio computador da Apple, o macOS, ele não é um sistema tão intuitivo. Porém, né, pelo que a gente escuta falar aí assim, é um sistema que dá muito certo porque ele foi projetado para aquele hardware, né? Diferente do Windows que você pode instalar em qualquer computador, né? Eu concordo 100%, exatamente. Todas as configurações dele bate perfeitamente para o que o sistema precisa. Então, o computador perfeito, digamos de passagem. Ele até tem computadores que, assim, o hardware ele não é tão potente como outros que estão rodando Windows, mas ele acaba rodando mais liso, mais rápido, né? Exatamente, é o que acontece com os novos Mac. Os processadores do Mac, o M1 e o M2, são processadores do iPhone. Para você ver, um processador de celular que está em um computador e que faz de tudo. Faz de tudo. Você consegue editar vídeo, foto. Existem até algumas empresas, as maiores empresas, por exemplo, a Pixar, que só tem só tem computador Mac Studio, que são esses processadores, só que super processadores de celular, que fazem vídeos que vocês veem aí do cinema, tá? Os filmes da Pixar, enfim. O último filme aí do Garfield, não é do Garfield, é do... O último filme da Pixar, do Gato de Botas, desculpa. Que é um filme que é um filme que tem animações incríveis. Você não imagina, mas eles foram feitos dentro dos Mac Studios, que são computadores Mac de 100 mil reais. Mas assim, você vê como é que é a importância, né? A gente está falando de um sistema que foi trabalhado em cima do hardware e por detrás disso tem uma programação. Tem lá um programador, né, que foi buscar entender como aquele hardware funciona para ele desenvolver, né, o sistema. E assim, quando a gente fala de Apple e Microsoft, né, duas figuras assim, ícones mundiais, né? Um é o Steve Jobs e o outro é o Bill Gates, né, que começaram na garagem de casa, né? Exatamente. E o Bill Gates, o Steve Jobs não está mais entre nós, mas assim, é um cara lembrado em todo lugar do mundo. E o Bill Gates, apesar de hoje ele tá aí vivo, mas ele não faz, ele nem controla, acho que mais a Microsoft. Ele tá usufruindo dos frutos que ele colheu bastante. Mas assim, falando dessas duas figuras aí, né, a gente tem um assunto, né, que é muito polêmico, aí, principalmente na informática, que é a questão da inteligência artificial. Né? Eu
Lembro, quando começa a falar inteligência artificial, eu lembro de Skynet, de Exterminador do Futuro. Com certeza. Meu, explica aí pro pessoal que tá nos assistindo o que é inteligência artificial. Vamos lá, pessoal. O primeiro ponto, que é muito claro... Nenhuma máquina vai me matar, não, né? Exatamente. O GPT, ele não vai te matar, ele não tem sentimentos, ele não pensa por si próprio. Eu acho que esse é o primeiro ponto que todo mundo precisa entender. Ele não é um ser humano, ele não pensa, tá? E é até difícil a gente entender isso, porque qualquer pergunta que você faz, ele te dá uma resposta. Mesmo que, às vezes, errada, mas ele te dá uma resposta convincente. E é legal. Vamos entender um pouco o que é o GPT, tá? O GPT, ele é como se fosse uma grande calculadora. Ele faz muitos cálculos e esses cálculos levam à resposta. Então ele tem grande base de dados, de texto, de livros, de sites que foram coletados, se eu não me engano, antes de 2019. Então, de 2019 para trás, ele tem todos os conteúdos que foram escritos na internet, então é muita coisa. E com base nesses dados, ele gera as respostas para você. Ele não tem nenhum tipo de influência nas respostas, nada. Ele só, você faz uma pergunta e ele responde a sua pergunta. Ô João, deixa, assim, para quem não conhece um pouco de lógica de programação, né? Legal. Assim, você falou, ó, faz muitas contas, né? Isso. Então, o pessoal deve estar pensando, poxa, mas se eu perguntar lá pro ChatGPT, quem descobriu o Brasil? Que conta que ele vai fazer? Legal, boa pergunta. Tudo no computador é matemática. Então é o famoso 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Então ele faz esses grandes cálculos para saber de todo o texto que ele tem o que faz sentido. E esse o que faz sentido é cálculo. Então ele vai fazer uma porcentagem que ele acha adequado de similaridade. Então, por exemplo, ele vai lá pesquisar nos livros de descobrimento do Brasil. Ah, Pedro Álvares Cabral tá aqui, descobriu. Ah, então Pedro Álvares Cabral descobriu, faz sentido essa frase. Então ele vai colocando as frases conforme vai fazendo sentido. Por isso que se você também não dá o prompt, o que é o prompt? Um comando, né, correto para o ChatGPT, ele pode dar uma resposta Sim. aleatória que não tem nada a ver com o contexto, né? É, porque se você faz uma pergunta confusa para ele, quando ele for pesquisar a similaridade nos textos que ele tem, ele vai dar textos aleatórios que ele achar dentro do banco de dados dele. E esse é o problema. Você precisa ser claro na pergunta. Então é bom para a pessoa aí não ficar endemonizando, ficar preocupada, né? Porque o que é a inteligência artificial, pelo que o João está explicando aqui, né? Ela nada mais é do que um banco de dados, uma enciclopédia, né? Sim. Porque eu sou da época que eu tinha que ficar lá pesquisando as coisas na enciclopédia, né? E assim, não é muito diferente também que o próprio sistema do Google faz. Não é verdade ou não? Não, ele é um pouquinho diferente por uma coisa. Se você tem uma prova que você precisa fazer da escola, um trabalho, e você pergunta para ele, ele te dá a resposta. Se você pergunta para o Google, ele te dá links que você tem que ler. Essa é a grande diferença. O que os estudantes estão ramando agora, que você tem várias ferramentas de GPT e tudo mais, de PDF, onde você coloca lá as informações, pede para ele fazer resumo ou apresentação em PowerPoint e ele faz para você. A gente já vai voltar um pouquinho e falar do rumo, porque aí, o que você já está falando já é uma coisa... É um próximo nível. É um próximo nível, né? E a gente tem ainda mais coisas para falar sobre o caminho, né, que a inteligência artificial ela vai tomar. Mas não existe só o ChatGPT, né? O ChatGPT, se não me engano, talvez foi o que deu mais certo. Isso. Né? Porque existem outros que começaram lá atrás, né? O ChatGPT é da OpenAI. Isso. Né? Mas existe também o Bard, né? Que é da Google. Exatamente. Não é isso? Qual que é a diferença dos dois aí? Eles estão no mesmo nível? É o mesmo mecanismo? Legal. A ideia do GPT, quem fez a ideia, foi um cara que trabalhava na Google. Lá, se não me engano, em 2014, se não me falha a memória, teve um funcionário da Google que fez um artigo. Esse artigo tinha uma lógica de programação. A lógica que a empresa OpenAI pegou e fez o ChatGPT. Se ele tivesse colocado uma patente, hoje possivelmente ele estava milionário. Entendi. Mas ele não fez isso, ele só fez um artigo de conhecimento científico e aí a OpenAI fez um programa. E aí, assim, quando tem um produto que dá certo, todo mundo vai correndo atrás do prejuízo. A Google foi uma delas. Então a Google ela sempre tem esse histórico, né, de correr atrás do que está dando certo
E ela acertou, ela também tem um produto que funciona quase que do mesmo jeito que o ChatGPT. Só que ele tem um módulo de busca gratuita. Então, por exemplo, se você for no ChatGPT e perguntar o que é o Adélia, ele vai te responder com precisão as informações do Adélia. Porque além dele consultar nos bancos de dados dele, ele também consulta no próprio Google. Então ele vai lá no Google Maps. Ele está mais atualizado, né? Vamos Isso, dizer assim. exatamente. Apesar de que o ChatGPT tem a versão 3.5, agora tem a 4, né? Isso. Que também já é um pouco mais atualizado. Sim. Quando a gente diz atualizado, né, João, é importante entender que é o banco de dados Isso. que está ali, que está mais atualizado. A gente vai falar também um pouquinho aí do futuro de algumas profissões. Legal. Mas já falando em profissão, aproveita aí, gente, ó, vai aparecer o QR Code, tá? Escaneie o QR Code ou no link da descrição aqui, conheça os cursos técnicos da Escola Técnica Adélia. São mais de 10 opções de cursos presenciais, tá? 6 opções de cursos em AD. Nós também temos o EJA, né, em AD, que é muito importante para quem ainda não terminou o ensino médio. E também nós temos o EADélia. O que é o EADélia? O EADélia é o Netflix do conhecimento da Escola Técnica Adélia. Lá no EADélia você pode fazer mais de 50 cursos de diversas áreas aí para você se profissionalizar e ingressar imediatamente no mercado de trabalho, né? Porque sem se profissionalizar, não vai ter inteligência artificial que te salve, né, Sim. João? E é importante, pessoal, a gente fica batendo nessa tecla várias vezes porque foi o meu start, foi o start do Dedé. O curso técnico, ele é o início da sua jornada. Não só do início, ele pode ser a transição da sua jornada também. Se você tiver num emprego que você não está feliz, não está satisfeito, você queira transicionar para informática, administração, logística, enfermagem, enfim, tem várias opções. O curso técnico, ele é o principal, ele é o inicial para o profissional conseguir uma vaga no mercado e poder depois fazer uma faculdade, uma pós-graduação, enfim. João, possibilidades infinitas. Vamos continuar falando do mesmo assunto, mas vamos mudar um pouquinho a rota aí, né? Quando a gente fala de tecnologia, tem hoje um nome aí emblemático, né? Que é um cara chamado Elon Musk, né? É o cara mais rico aí do mundo, é o cara que lança foguete, é o cara que aí botou o carro elétrico aí nas ruas, né? E assim, ele chamou a atenção, né, da comunidade internacional quando ele deu uma declaração que falou assim, ó, é melhor parar um pouco aí com esse negócio de inteligência artificial, porque a coisa está tomando um rumo que pode não ser legal. O que você acha que ele quis dizer com isso, hein? Legal. Aí eu sou um pouco polêmico quanto a isso. O GPT, ele não tem problema nenhum. Mas quando a gente pensa num algoritmo geral, que seria uma inteligência artificial que estaria conectada nos nossos celulares, nos nossos aplicativos, no relógio, na TV, em tudo, e aí talvez a gente possa ter um problema. Porque o algoritmo, ele dá preferência. Eu vou até ser um polêmico. Vamos pensar num exemplo, tá? Vamos pensar no Waze. Antes de dar esse exemplo, o que é o algoritmo? Legal. O algoritmo, ele é o programa. Vamos pensar o seguinte, o cérebro humano, ele pensa de um jeito. O algoritmo, ele serve para simular o cérebro humano, tudo bem? Então vamos dizer que não é um humano, não tem sentimentos nem nada do tipo, mas ele pensa. Um algoritmo, ele pensa sobre algo. Um algoritmo geral, ele serve para controlar as coisas. Então imagina o seguinte, imagina que a gente tem a Alexia, correto? Você tem Alexia em casa? É super bom. Olha, minha filha pede pra eu comprar uma Alexia, Sério? porque ela adora, ela acha o máximo quando ela vê no YouTube a pessoa falando, mas eu não tenho Alexia. Não, mas eu sei como é que funciona. Eu tenho Alexia em casa. Um exemplo da Você manda Alexia. ela apagar a luz? Não só apagar a luz, a gente pode pedir, Alexia, eu vou acordar às 7 horas da manhã, quero um café esquentado de tal maneira, eu quero que você ligue as luzes da sala nesse tal horário e que você já abra a garagem, para que eu possa sair de carro. Ela faz tudo isso pra gente. Vamos imaginar que a gente tenha E nem precisa ter mais muita coisa. automação, né, a casa, né? Pouquíssima coisa. Você eu- precisa da Alexia e de um aparelhinho que você coloca na tomada. E aí você consegue controlar todos os equipamentos eletrônicos. Sei lá, cafeteira, TV, luz, garagem eletrônica, se você tiver. Enfim, tem várias coisas. E aí você acha que o perigo tá no algoritmo começar a controlar uma Alexa, uma automação, é isso? Eu acho que o perigo tá quando o algoritmo começar a controlar a nossa vida. Porque quando a gente depende do algoritmo, a gente fica refém de um programa. Então as pessoas hoje são muito refém do Waze.
Imagina quando o Waze começar a classificar as pessoas, colocar as pessoas certas num caminho tal e colocar outras pessoas em outro caminho, vai ter um favorecimento. E é aí que está o perigo desse algoritmo. As pessoas devem ter falado muito, né? Ouvido falar muito de algoritmo por causa das redes sociais, né? E tem lá o algoritmo do Instagram, o algoritmo do Facebook. Mas, cara, é impressionante como nós falamos alguma coisa e logo mais o celular tá lá te mostrando a propaganda. Sei lá, tô com vontade de comer um lanche, daqui a pouco só aparece lanche. Que coisa doida, né? Esse é o problema. Os algoritmos das redes sociais, na minha visão, é o mais perigoso, porque ele molda uma pessoa, ele molda uma opinião de uma pessoa. E aí a gente tem até polêmicas na política, com políticos pagando e usando de coisas ilícitas para fazer o algoritmo mudar e dar propagandas mentirosas para as pessoas. Então, é aí que está o problema. Esse algoritmo ele precisa ser controlado e muito bem validado, precisa ter leis para eles, para que a gente não caia aí e acabe... Você falou uma coisa muito importante, que é política e tecnologia, que eu já vou entrar, que a gente está em ano eleitoral e existe uma grande problemática aí com a questão da inteligência artificial. Mas, assim, realmente o algoritmo é uma coisa que se você não tomar cuidado, ele influencia sim, né? Mas, assim, vamos falar um pouquinho, voltando aí de novo para a inteligência artificial. A gente só falou agora de basicamente uma inteligência artificial, de perguntas, um banco de dados e tal. Como é que são as inteligências artificiais com a questão de criação de imagem, de vídeo? Porque, tem coisa que é absurdo. Você vai lá, quero um cachorro na lua. Ele vai lá e cria e faz aquela imagem. Que coisa doida. São os novos produtos da OpenAI. Ele lançou recentemente, não foi lançamento, tá? Foi um preview que se chama Sora. Essa Sora, ela faz vídeos em alta definição do que você pedir. Além disso, tem o DALL-E, que faz imagens. São produtos que funcionam da mesma ideia do ChatGPT, mas ele não gera texto, ele gera imagem. E assim, também são extremamente legais. São imagens bem realistas, né? Sim. Imagens bacanas. E assim, eu fiquei realmente impressionado. Agora, a gente tem que tomar cuidado que a tecnologia, ela pode ser usada tanto para o bem, né? Exatamente. Como para o lado não muito legal da coisa. E assim, a gente, infelizmente, está vendo agora algumas guerras acontecerem, né? Ao redor do mundo. E uma das coisas que chama a atenção na guerra da Ucrânia é a questão dos drones, né? É muito drone, é uma guerra mesmo complexa de tecnologia e de drones. E quando eu digo drones, não é aqueles drones lá que os Estados Unidos têm grandão, não, são drones pequenos, né? São drones que estão afundando navios, são drones que estão derrubando ali tanques e tal. E a gente tem aquele medo, né? Aí vamos voltar do filme, né? Será que a inteligência artificial não pode, de repente, controlar esse poderio bélico, né? A gente tem esse ponto. O GPT em si, não. Porque o GPT em si, ele não é um algoritmo que pensa. Ele é um algoritmo que faz cálculo. Mas assim, ele é uma ferramenta que auxilia a pessoa. Conforme ele for avançando, cada vez mais ele vai ser uma ferramenta mais inteligente. Com ferramentas inteligentes, a gente faz coisas perigosas. O ser humano, enfim, a guerra é o que traz a tecnologia. Exatamente. A internet veio através da guerra, enfim. O avião veio através da guerra, os carros. Tudo que você vê aí de tecnologia de ponta veio da guerra, infelizmente. Sim. É por isso que eu estou falando dessa guerra, né, que nós estamos aí presenciando. É uma guerra perigosa porque a gente está vendo uma tecnologia muito avançada sendo aplicada. Mas, João, existe aí também algum receio, né, por grande parte da população? A gente está brincando de repente, o robô vir atacar o humano, mas já o receio real é de que a inteligência artificial vai suprir algumas profissões. Você acredita que isso vai virar realidade? Acredito. O que acontece? Lá na Revolução Industrial, quando vieram as primeiras máquinas nas indústrias, algumas pessoas que tinham mão de obra de processo foram retiradas e começaram, de 10 pessoas que faziam processo, ficaram 5 que mexiam em máquina. A mesma coisa vai acontecer com a inteligência artificial e principalmente a parte ali de processo. Então, por exemplo, atendimento via WhatsApp. Ninguém gosta
Principalmente o pessoal que chama nos WhatsApp de atendimento, até mesmo Falar com aqui o da robô, escola. né? Ninguém gosta quando demora. É. Não gosta de robô também, mas não gosta principalmente quando demora o atendimento. Mas é humanamente, né? Impossível ter milhões de pessoas sem pelo menos um primeiro atendimento ser feito por um robô, né? Ser instantâneo. E aí que tá o GPT. O GPT ele faz isso. Então, do que a gente precisaria de 10 atendentes para atender 1.000 pessoas, a gente precisa de 3 atendentes e eles atendem às vezes as 1.000 pessoas. Olha, mas eu confesso, eu fico louco de ficar falando naqueles chat, principalmente de banco. De banco, né? Que você fica porque nas você fica opções. você quer uma pergunta lá e o robô não entende, cara. O robô não entende. Mas assim, eu acredito que vai por esse caminho, mas assim, eu vi até uma reportagem aí recente de um advogado, né, que perdeu uma causa porque ele pediu lá pro chat GPT fazer uma petição e o juiz descobriu que aquela petição foi feita por inteligência artificial. Mas eu acho que foi bem como você falou. Algumas profissões é natural que acabam sendo suprimidas, né? Ou seja, sejam extinguidas, né? Mas eu acho que a tecnologia pode trazer muita coisa boa, como por exemplo, né? Eu acho que a leitura, né, de imagens. Então, por exemplo, você vai fazer um ultrassom e tal. Eu tenho certeza, assim, com todo respeito aos profissionais e tudo mais, mas a máquina vai fazer uma leitura mais minuciosa, né? Já existe isso. Inclusive, a gente já tem muita cirurgia que é feita por robô ou equipamentos onde o médico coloca a mão deles e faz a cirurgia vendo uma tela, não é nem vendo mais a pessoa. Então, assim... Eu acho também, assim, a gente vê aqueles filmes de... eu esqueci o nome da série, mas é uma série tipo Babylon 5, Star Wars lá e tal. Certo. O pessoal chega lá, da guerra estrupiado lá, passa um scanner, né? O computador já fala quais são os órgãos que foram atingidos e tal, o que precisa fazer, deixar de fazer. Eu acho que a gente não vai fugir muito disso, não. Não, acho que tá, inclusive, até muito próximo. Aí até um ponto super legal da inteligência artificial, uma utilidade dela. Imagina que você é uma mulher que está grávida ou que está com alguma doença e você está ali de noite sentindo uma dor. E você precisa ter alguém que te ajude nessa dor, que responda às suas perguntas. Às vezes não é uma dor, é uma mancha que apareceu em você. Você é muito assustada, o que você faz? Você liga para o médico. 10 horas da noite nenhum médico atende. E aí que está a inteligência artificial. Já existem alguns consultórios que estão disponibilizando inteligência artificial do médico. Então a gente tem um médico, sei lá... Ele vai abastecer aquele banco de dados, né? Isso. Com a especialidade dele, né? Exatamente. E aí no momento de mais fragilidade dessa mulher ou desse homem, quando precisar de uma ajuda e não ter a pessoa específica para responder, ele tem a inteligência artificial que fala como se fosse o médico. Então a gente tem ali um ganho muito positivo nessa parte. E até o que avançou muito depois aí da pandemia foi a telemedicina, né? Sim. A telemedicina hoje no Brasil é uma realidade, ela vem desafogando muito o SUS, porque imagina, você tá ali com seu filho de madrugada, ele tá com febre. Pegou o médico na tela ali, de pirona e tal, passa a receita, vai comprar o médico. Piorou, aí realmente tem a necessidade do acompanhamento e tudo mais. Mas assim, a gente sabe que naturalmente a inteligência artificial ela vai aí pegar muita gente que está desprevenida, Exatamente. né? Porque o nosso intuito aqui é clarear a cabeça das pessoas que elas vão ter que aprender a trabalhar com essa tecnologia. Né? Então, como você bem falou, lá na Revolução Industrial chegou o maquinário, mas também se não tiver ninguém que opera o maquinário, não serve para nada. Esse é o ponto, pessoal. A primeira coisa que você precisa fazer quando surgir qualquer coisa nova é se especializar nisso. Não existe outro método de você ficar mais atrativo para qualquer empresa se você não for uma pessoa que está atuando com as tecnologias atuais, com o ChatGPT, enfim, com o Bard. Então, uma pessoa, um assistente administrativo, que sabe usar essas ferramentas, faz relatórios muito mais rápido do que alguém que não sabe. Então, é super importante, surgiu alguma coisa nova, você tenta aprender isso, que vai mudar muito a sua carreira. Pode ser que hoje você não entenda o porquê é importante, porque está se encaminhando, mas daqui a 6 meses esse cenário pode mudar e todo mundo vai ser obrigado a usar. Principalmente para os estudantes aí, a inteligência artificial é um professor do seu lado, cara, na palma da sua mão para ali, ó, te ajudar a estudar. Horas.
Mas voltando ao assunto que a gente tinha falado, né, a questão de manipulação, e aí como a gente está no ano eleitoral, e eu vi, né, uma preocupação do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, sobre a questão da inteligência artificial. Porque hoje a inteligência artificial tem a tecnologia de, cara, ela copiar a sua voz. Sim. Então, copiar o seu rosto, a inteligência vai criar um vídeo seu, você falando uma abobrinha que você nunca falaria. Sim. Né? E a preocupação deles é como é que isso vai afetar, né, as eleições agora municipal. E é uma preocupação também lá nos Estados Unidos, que eles estão passando por uma eleição presidencial. Que é o mais importante do mundo inteiro. Do mundo inteiro, né? Então tá tendo umas guerras de narrativa, tá lá o Biden brigando com o Trump e tal. E eu já vi vídeos, inclusive são vídeos que são sátiras, né? Tá lá o Putin conversando com o Trump, mas é muito igual, cara, é muito igual e aquela conversa não existiu. Tem um ponto, até avisando o pessoal de casa, tá tendo muitos golpes no Instagram, no Facebook, de vídeos, por exemplo, do Neymar. Todo mundo conhece o Neymar. O Neymar, ou sei lá, outro artista, falando de um jogo que ganha dinheiro, ou de uma aposta que você vai ganhar dinheiro. Pessoal, essas pessoas não fazem isso. É muito importante que você não caia nesse tipo de pegadinha. Se você receber uma notificação, um vídeo de alguém falando que você vai ganhar muito dinheiro através de um programa, através de aposta, tomem cuidado. Principalmente as pessoas, orientem os mais velhos e os adolescentes que estão mexendo na internet. Porque muitas vezes eles gastam um dinheiro que não é deles. Então é importante você instruir os seus filhos, os seus pais, mostrar para eles que isso é golpe e que não, de maneira nenhuma você deve clicar nesse tipo de propaganda. É uma preocupação, né? A gente tem que tomar cuidado. A gente tá dando exemplo aqui de mudar a voz e tal. Eu vi um vídeo no TikTok, mas assim, eu dei muita risada porque o menino ele pegou a voz da mãe dele e botou a mãe dele para falar com a mãe dele no WhatsApp. Ele gravava um áudio, com a voz dele, a inteligência artificial transformava o áudio na voz da mãe e ele mandava o mesmo áudio para a mãe. A mãe começou a chegar, peraí, quem tá falando com a minha voz? Ela começou a entrar meio em parafuso, né? E assim, foi muito engraçado. Mas assim, é o que a gente fala, foi uma brincadeira e tudo mais. Ele até falou, olha, não faça isso e tal. Mas, realmente a coisa, se não tomar cuidado... Exatamente. E aí, a gente tem que instruir as pessoas, né? Principalmente as pessoas, os influenciadores, quem denomina, né, da posse de conversar com muitas pessoas, instruir as pessoas que vai existir muita fake news. Nesse ano, principalmente, e no próximo ano eleitoral para presidente no Brasil, vai existir muitas fake news. Você precisa se vacinar disso. É chato, é difícil, mas você tem que pesquisar as coisas que você está vendo. Mas existe também, né, João? Existem até hoje ferramentas na internet que você tem como verificar se aquilo não foi produzido por inteligência artificial, não é verdade? Tanto inteligência artificial quanto fake news. Já existem algumas plataformas e com certeza quando chegar a época eleitoral vão ficar muito mais em destaque, que vão ter portais de notícia que vão desmentir notícias, tá? Então, isso existe, tem como a gente saber quando é inteligência artificial, mas para uma pessoa que não é instruída, pode ser que ela acabe levando um voto, uma pessoa. Quando você tem milhões, você tem um candidato eleito. E aí que tá o perigo. Tem que tomar muito cuidado, mas assim, é a questão de saber buscar informação. Você viu aquilo, fica com o seu sensor um pouco, ficou meio estranho. Ué, essa pessoa não costuma falar isso, por que ela tá falando aquilo? Né? Existem alguns sites aí que você pode procurar na internet, né? Inclusive, por exemplo, aí para professor, que eu sou professor, eu adoro pegar ali, você coloca ali o site que detecta se o texto foi produzido por inteligência artificial e eu falar, meu amigo, ó, isso aqui não foi você que fez, né? Então, eu acho que a grande coisa da tecnologia é você saber utilizá-la, né? E principalmente você trazer ela para o seu lado, né? Exatamente. É como eu costumo falar, tudo na vida, né, tem um bom profissional, tem um mau profissional, né, tem as coisas que vão ser usadas para fazer o bem, tem as coisas que vão ser usadas para fazer o mal, a mesma coisa, né? Imagina, uma das grandes decepções da vida de Santos Dumont foi quando ele começou a ver, né, a invenção dele matando pessoas, né? Então a gente sabe, mas tem que tomar cuidado. Mas eu acho que é legal, né, João? A gente está chegando no final do nosso bate-papo,
mas é para poder aí clarear a cabeça de quem está querendo se profissionalizar. E sem dúvida nenhuma, eu sei que perguntar isso para você vai ficar um pouco clichê, mas a informática ela é uma profissão que não vai se extinguir, né? Nunca. E quem está nela, né? Aliás, a gente vê jovens aí de 18, 20 e poucos anos, aí realmente já em posições bem colocadas no mercado de trabalho, porque tem uma noção de domínio da tecnologia. Né? Eu sou uma pessoa privilegiada. Hoje eu trabalho numa área legal aqui no Adélia, sou uma das pessoas de referência, estou ali em contato sempre com os mantenedores, porque assim, pessoal, a tecnologia, ela te dá um salto muito grande em qualquer empresa, porque toda empresa tem tecnologia. Pode ser que tenha empresa que ainda não se adaptou, que ainda está no papel e na caneta, mas de uma hora para outra, as empresas que vão continuar atuando são as empresas que utilizam tecnologia. Então, você nem precisa ser um técnico em informática. Se você dominar o Excel, você já está na frente de milhões de profissionais que não dominam. Dominar o Excel, o Word, fazer apresentações. Se você souber essas 3 coisas, mais o ChatGPT, você já está na frente de muitas pessoas. Deixa eu falar baixinho, hein? Se você souber mexer na inteligência artificial, você não precisa dominar nem essas ferramentas aí. Só ela faz tudo. Exatamente. Só ela faz tudo. Porque, confessar, às vezes eu apanho do Excel. Mas agora eu aprendi uns comandinhos lá no ChatGPT que, ele faz tudo pra mim. Sim. João, eu quero convidar você para vir um próximo episódio aqui do Pra Cima, porque eu com o Vanderlei, que a gente estava falando sobre administração, negócios, investimento, a gente falou de uma coisinha que não deu tempo de falar hoje, mas é criptomoeda. Criptomoeda unida à inteligência artificial, aí tem papo, hein? Não, criptomoeda é um mundo imenso. Ainda é um mercado, diminuiu, tá? De um tempo para cá, diminuiu os valores das criptomoedas, mas ainda assim é imensa. É uma área. Não recomendo a vocês investirem em maquinário para fazer isso, mas se você tiver um pouquinho de dinheiro, queira entender como é que funciona, é uma boa. Não é um investimento, é variável, né? Você vai colocar o dinheiro, tem chance de subir, mas tem chance de descer. Então, mas a longo prazo eu acho que ninguém vai fugir disso, né? A gente vai ter que, as pessoas vão ter que aprender a dominar, que hoje ainda não é tão simples, né? Você abriu uma conta, ter uma plataforma ou ter uma hard wallet, que é uma carteira física e tal. Mas é papo para outro podcast. Sim. João, queria agradecer aí a sua presença e deixar aí para você dar as considerações finais. Legal, pessoal, vamos lá. Vou falar até mais uma vez porque realmente a informática mudou a minha vida. E ela só mudou a minha vida porque eu tive a primeira oportunidade de fazer um técnico em informática. E a partir disso, depois do técnico em informática, eu me graduei e hoje eu dou aula de informática nos cursos técnicos em informática. Então só foi através daquele curso técnico lá no início que foi possível tudo na minha vida. Hoje eu estou ajudando muito mais a minha família do que eu estava antes. E tudo isso graças ao técnico em informática. Foi isso que mudou a minha vida e hoje eu atuo como professor para mudar a vida de alunos, muitos adolescentes, mas alguns também que querem mudar de área, querem mudar de profissão. Então, você não sabe o que está fazendo. Pessoal, foquem no curso técnico. Procure, tem milhares de curso técnico, não só aqui no Adélia, tá? Aqui no Adélia a gente tem muitos cursos técnicos e o mais importante, se você não quer um curso técnico, porque ele envolve um investimento, você tem os cursos livres. Então a gente tem uma plataforma parceira, que é o EADélia, que você também vai ter um monte de curso livre que você pode fazer para ver se você gosta da área. Gostou da área, você continua fazendo um técnico em informática, depois parte para uma graduação. Mas não se esqueça, você precisa se especializar, principalmente agora com a tecnologia, com o ChatGPT, que já é moda, não tem como fugir. Hoje todo mundo fala sobre isso. Se você não souber, você vai ficar para trás. E ficando para trás, infelizmente, você vai perder talvez seu emprego e a sua posição ali dentro da empresa. Você quer ingressar no mercado de trabalho o mais rápido possível, quer ganhar bem, vai para a área de tecnologia. Faça um curso técnico de informática. Quer conhecer todos os cursos da Escola Técnica Adélia? Acesse nosso QR Code aqui na tela e também o nosso link aqui na descrição. Nós temos cursos presenciais e curso em AD. E vou contar uma coisa para você, hein? O nosso curso em AD, a partir do 6º mês, você já pode estar com o diploma na mão muito, muito rápido. Também nós temos o EJA,
para aqueles alunos que ainda não terminaram o ensino médio e querem terminar o ensino médio rápido, com qualidade. Aqui no Adélia nós também temos. Conheça também a nossa plataforma, o Netflix da Educação, o EADélia. Lá tem mais de 50 cursos, inclusive aí sobre o nosso bate-papo tem linguagem de programação, manutenção de computadores. Dá uma acessada, conheça os nossos cursos, tenho certeza que cabe no seu bolso e você vai entrar no mercado de trabalho, você vai sair profissionalizado o mais rápido possível. Tá ok? Quero agradecer aí a paciência de todos vocês. Quero que todos fiquem com muita saúde. Um beijo a todos e estamos aí no próximo episódio. Até mais.